este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Muito bem, já estamos em plena quinta-feira, penúltimo dia da nossa semana de oração. Eu já aproveito para te desafiar aqui, para colocar aí nos comentários o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Todos os dias nós temos orado por eles, mas amanhã nós teremos um momento especial, uma oração especial por esses pedidos que você tem aí no coração e está colocando aí no chat para a gente, ok? Toda semana nós temos a presença aqui do pastor Henrique Gonçalves, departamental de jovens aqui da PS, trabalhando o tema inexplicável amor. E pastor, está contigo mais uma vez, obrigado por estar aqui, que o Senhor te abençoe. Olá, amigos. Olá, aluno, funcionário, professor, pai, mãe, familiares. Estamos no 5º dia da nossa semana de oração com o tema Inexplicável Amor. E durante toda essa semana estamos estudando apenas um verso da Bíblia e a essa altura imagino que você já está decorando ele, já está conhecendo bem mais. É o texto de João, capítulo 3, versículo 16. E lá diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, quinta-feira, 4º tema da nossa semana de oração, nós vamos adiante dentro do texto. E ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a parte de hoje, para todo aquele que nele crer não pereça. Algo de interessante existe logo no começo desse verso: para todo o que nele crer. Sabe o que isso diz? Está acessível a todos nós. Eu lembro quando eu era pequeno, devia estar no 1º ano, no 2º ano do Fundamental 1, era bem pequenininho. Estudava em uma escola também particular, juntamente com os meus irmãos, tenho 3 irmãos mais velhos, e a gente nunca tinha dinheiro para a hora do recreio comprar um lanche. E quero dizer para você que dá certo, viu? Ninguém morre só tomando café da manhã, almoçando e jantando. Mas, criança, a gente ficava com vontade, via os amiguinhos indo lá na hora do recreio comprar o seu lanche, e a gente ficava com vontade também. Um dia, os meus irmãos saíram do carro, eu fiquei por último. Saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro, e eu fiquei sozinho com meu pai. Falei: pai, você não tem um dinheiro para eu comprar um lanche lá na cantina? E ele falou: quanto que é? E eu já sabia o preço. Eu falei: o valor é tanto. E ele começou a pegar umas moedinhas, sabe aquele lugar do carro que fica cheio de moedinha? E ele começou a pegar as moedinhas, contando uma por uma, e falou: tá aqui, filho, compre hoje. Aquele dia eu fui para o recreio feliz demais. Antes do recreio, acho que eu nem vi direito o que a professora estava passando na aula. Eu só queria que chegasse a hora do recreio, e quando chegou eu saí com aquela alegria, fui correndo para a cantina. Mas quando cheguei lá, já tinha ali uns 3, 4 na minha frente. Esperei então no meu lugar, tirei as moedas do bolso, comecei ali a contar as moedas e de repente uma moeda escapa da mão, ela cai. E quando eu vou abaixar para pegar aquela moeda, um menino bem maior, bem grande, forte, de uma outra série, bem maior do que a minha, ele pisa naquela moeda e fala assim: a moeda é minha. Eu falei: não, é minha. Ele falou: não, é minha. Eu, intimidado ali com aquele garoto de uma série bem maior, falei: tudo bem. Chegou a minha vez na cantina, ela falou: e você, filho, o que você quer? E eu falei: tia, eu quero aquele salgadinho ali. E ela pegou o salgadinho e falou: é tanto. Eu passei as moedas para ela, e ela então me deu a triste notícia. Ela falou assim: você não tem todo o dinheiro. Infelizmente eu não vou poder te dar o salgadinho. E aquele dia eu saí triste para o recreio. Não tive acesso a algo que eu queria. E entre a gente, é muito chato quando a gente não tem acesso a alguma coisa.
Às vezes a gente quer ter acesso a um determinado lugar, a gente quer ter acesso a um aparelho, a alguma condição, a alguma oportunidade, e a gente não tem. E é muito chato quando a gente não tem acesso a algo que nós queremos. Mas eu quero dizer para você que quando o assunto é salvação, está acessível a todos. Independente da sua classe social, econômica, cultural, acadêmica, religiosa, qualquer outra que você queira colocar, o que esse texto está nos dizendo é que está acessível a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça. Por causa do seu inexplicável amor, ele veio aqui a esse mundo, como nós vimos ontem, para que nós não precisássemos perecer juntamente com esse mundo. Mas, infelizmente, muitos perecerão. Porque esse texto apresenta uma condição. É para todo aquele que nele crer. É para todo aquele que nele acreditar, que nele confiar, que nele colocar a sua fé. Infelizmente, muitas vezes a gente confunde o que é fé. E pensa que é apenas uma informação que a gente grava aqui dentro. E eu quero dizer para você que é muito mais do que isso. Eu quero usar aqui um exemplo para te explicar de maneira muito simples aquilo que representa a fé. Diz uma história que um senhor ele amarrou uma corda do alto de um prédio até outro. Na verdade não era muito bem uma corda, era uma fita. Já viu aquele esporte chamado slackline? Que o pessoal anda em cima de uma fita? E tem recordes disso, a mais de 70, 80 metros de altura, 90, 100 de distância. Aquele homem, aquele senhor, havia amarrado essa fita do alto de um prédio até o outro. E ele estava dizendo que iria atravessar de um prédio para o outro, em cima daquela fita, mas tinha algo diferente. Porque até aí, muitos já fizeram muito mais do que isso. Ele iria atravessar empurrando um carrinho de mão, desses de construção, sabe, que carrega areia, cimento. E começou a juntar muita gente lá embaixo. Ninguém acreditava que ia dar certo. Começou a juntar uma multidão e veio o pessoal para cobrir aquele grande evento naquela cidade. Veio o repórter, o câmera estava filmando. E antes da travessia, o repórter ele achou um jovem e falou assim para ele: você acredita que ele vai conseguir? Você acredita que vai dar certo isso? E aquele jovem falou assim: eu não acredito. Ele é um maluco. Ele vai morrer aqui na frente de todo mundo. Eu não acredito, isso não pode dar certo. Ele não vai conseguir. Que loucura! Só que chegou a hora. E aquele homem iniciou a travessia. E ele tinha um grande dom, um grande talento. E a história diz que ele atravessou de um lado para o outro do prédio, em cima de uma fita, empurrando um carrinho de mão. O pessoal foi ao delírio lá embaixo, batendo palma, a câmera filmando, o pessoal aplaudindo, assobiando. Foi uma grande festa. Lá embaixo, o repórter voltou àquele jovem e falou: ele conseguiu, né? Mexendo com aquele jovem, provocando ele. E ele falou: nossa, ele é muito bom. Eu não acreditava, mas ele tem um talento extraordinário. Eu nunca vi algo assim. Ele é muito bom, ele é talentosíssimo, ele é bom demais. E então o repórter fez uma pergunta que quebrou as pernas dele. Ele falou assim: ele está dizendo que vai voltar. Você acredita que ele vai conseguir voltar? E aquele jovem falou: é claro que eu acredito. Ele já mostrou que ele é muito bom, ele já mostrou o talento dele, ele já fez isso uma vez, eu acredito, ele vai conseguir. E então ele fez a pergunta: você pode subir no carrinho para ir com ele? Ele falou: não, aí não. Muitas vezes é assim que a gente fala que tem fé. A gente fala: eu acredito que Deus pode me ajudar. Eu acredito que Deus pode ajudar com um problema que eu estou tendo em meio à minha família nesse momento. Eu acredito que Deus pode ajudar em meio a essa crise financeira que eu estou passando. Estou com dificuldade para pagar o aluguel, você pai, para pagar a mensalidade dos filhos na escola. Algumas vezes falamos: eu acredito que Deus pode me ajudar a ter uma vida diferente, uma vida melhor. Eu acredito que Deus pode me ajudar nos relacionamentos com os meus amigos, com a minha esposa, com a minha namorada. Eu acredito que Deus pode resolver esse problema que eu tenho aqui no meu coração, esse buraco que tem aqui dentro. Mas quando Deus fala: sobe aqui no carrinho que eu vou empurrar, a gente fala: não, não vou. E eu preciso dizer para você que isso na verdade não é fé. Porque a fé, assim como o amor, ela implica em uma ação. Se ele de fato acreditasse 100%, ele subiria no carrinho.
E se de fato nós acreditarmos em Deus e tivermos fé nele, nós vamos deixar ele nos empurrar. A Bíblia fala, na carta aos Hebreus, que fé é a convicção daquilo que não se vê e a certeza daquilo que nós estamos esperando. Ou seja, em certo sentido, a fé, ela é cega. Mas eu quero dizer para você, nesse momento, que a fé, ela não é burra. A fé, ela tem a sua parte racional, e é importante eu dizer isso, porque em muitos momentos, alguns pregam e dizem que ter fé significa ser ignorante, significa ser irracional, mas não. A fé, ela tem a sua parte racional, senão poderíamos acreditar em qualquer coisa. E eu já dei alguns argumentos racionais para você, no começo dessa semana, pelo qual mostra que a gente pode sim acreditar em Deus e confiar nele. Eu preciso te fazer uma pergunta. Em quem você está confiando? Em quem você está acreditando? Em quem você está colocando a sua confiança, a sua esperança? Eu quero dizer para você que se não for em Deus, você pode se decepcionar muito facilmente. Só existe um lugar seguro para colocarmos a nossa confiança, e esse lugar é em Deus. Eu e você vivemos hoje num mundo que está perecendo, e não apenas pelo surgimento da pandemia, mas desde que surgiu o pecado, esse mundo ele está perecendo. Vivemos num mundo hoje que está procurando respostas e não encontra. Falando sobre a pandemia, nós encontramos as diversas áreas de conhecimento sem respostas. A ciência está querendo dar uma resposta e ainda não conseguiu. A medicina procura respostas e ainda não tem. A economia está procurando respostas e também não tem. A psicologia, a sociologia está procurando respostas e não tem. Nós vivemos num mundo que está perecendo, num mundo que tem mais problemas ambientais, num mundo que tem problemas econômicos, num mundo onde as comunidades, e principalmente a base da comunidade, a família, está completamente ferida e destruída. Nós vivemos num mundo que cada dia mais tem mais doenças, mais problemas, mais dificuldades. Nunca, em todo o tempo, vivemos em uma geração onde existiu tantos casos de depressão e de suicídio. E talvez eu esteja falando para você nesse momento que já pensou em tirar a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa e grava isso. Você não precisa tirar a sua vida, porque um dia Cristo Jesus tirou a dele por você. Nós vimos isso ontem. É um amor inexplicável que ele tem por você. Mas isso não impede de ainda estarmos vivendo num mundo que está perecendo e que está sendo destruído. E em meio a esse mundo, em quem você está colocando a sua confiança? Eu preciso dizer para você que a vida ela é frágil demais. Eu, infelizmente, semana após semana, mês após mês, eu tenho que acompanhar familiares que perderam alguém muito querido e alguém muito amado. Eu sei o que é estar num cemitério para fazer um sepultamento de um bebezinho de 7 meses, de uma criança de 5, 6 anos, de uma adolescente que pensava que ia fazer muitas coisas ainda, de um jovem que sonhava em ingressar na faculdade, ter o seu trabalho, de uma mãe que deixou 3 crianças sem ninguém para cuidar, de um avô, de uma avó. Eu sei o que é isso na prática e eu estou falando para você de casos reais. E não estou fazendo isso para ser apelativo ou para mexer apenas com a sua emoção, mas estou fazendo isso para despertar você para a fragilidade da vida. Nós somos frágeis demais. A Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor que surge e acaba. De um minuto para outro você recebe uma ligação e descobre que você não tem mais um emprego. Você recebe uma ligação e descobre que você tem uma doença que a medicina ainda não descobriu a cura. Você recebe uma ligação, uma notícia que a casa que você tinha você não vai poder ter mais. Que as condições favoráveis que você tinha não vão mais existir. Essa vida, ela é frágil. Amigos, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa linda, se chama Priscila. Um menino de 6 anos chamado Pedro. A Giovana, que tem 3 anos. Daqui a pouquinho eu vou sair daqui e quero me encontrar com eles. Você pode garantir 100% de segurança que eu vou me encontrar com eles? Não. Você não pode. Essa vida ela é frágil. Em segundos tudo muda. E é em meio a uma vida tão frágil que nós tomamos decisões que têm consequências eternas. Que nós tomamos escolhas que mudam tudo e vão mudar para sempre.
Eu quero dizer para você que o mundo está perecendo, mas você não precisa perecer juntamente com ele, mas para isso você precisa crer. Você precisa acreditar, você precisa colocar a sua confiança no lugar certo. Alguns em nossos dias estão colocando a sua confiança no seu conhecimento, na sua força física, na sua beleza, no dinheiro que tem, em alguém que conhece, mas todos que fazem isso, eles se iludem. Existe apenas um lugar seguro para você pôr a sua confiança hoje. Se chama Jesus. Ele está te convidando para crer nele. Independente do que acontecer, para você ter a verdadeira fé que leva uma ação. Ele está te convidando a subir no carrinho, ele está falando, está difícil? Ok, suba no carrinho que eu vou empurrar você. Ele está te convidando a dar um passo à frente pela fé. Ele está te convidando a confiar nele, mesmo que seja difícil para você entender como tudo vai acontecer. Ele está te chamando a confiar independente das circunstâncias, do momento que não é favorável para ninguém. Ele está te convidando a crer. Fala, pastor, como é que eu posso fazer isso? Quer saber uma coisa? Não é a gente que faz. É Ele quem faz na gente. Você precisa apenas escolher se você quer. E se você quiser, Ele vai colocar isso no seu coração. Até mesmo para termos fé, precisamos dEle. Porque dEle vem o querer e o efetuar. E a fé vem pela palavra de Deus. Você precisa hoje escolher apenas querer. Independente da situação ou do momento. Querer que isso aconteça na sua vida. E se você tomar essa decisão, se você der um passo à frente, se você subir nesse carrinho e entrar nele, ele vai te empurrar. E eu te garanto, não vai cair. Você vai chegar do outro lado, vai dar certo. Porque com Cristo Jesus, você nunca vai sofrer qualquer tipo de dificuldade que tire você da vida eterna. Que nós vamos falar um pouquinho mais amanhã. Vão ter problemas, sim, vão ter dificuldades nesse mundo, mas não o sofrimento de perder o principal, que é andar aqui com Cristo e viver com Ele para sempre. Você escolhe hoje crer? É isso que você quer? Enquanto você ouve essa música, tome a sua decisão. E eu quero orar por você, para que a minha fé seja fortalecida e a sua também, após essa música. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair e a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Nós vivemos num mundo que está perecendo, mas você não precisa perecer juntamente com ele. Para isso, você precisa crer.
Ele está te convidando hoje a subir no carrinho, a confiar nele. Mesmo que você não consiga enxergar como tudo vai acontecer ou como pode dar certo, mas eu quero te dar uma certeza: Ele vai cuidar de você. E você vai continuar vivendo por uns dias ainda num mundo que tem sofrimento, que tem dor, que tem dificuldades. Não estou dizendo que todos os seus problemas vão acabar, mas eu estou dizendo que você vai ter paz, que você vai ter confiança e que você vai ter a alegria de ter a esperança de que tudo isso em breve vai acabar. Eu quero terminar falando uma frase para você. A dor de perder uma batalha, ela é passageira, mas a glória de vencer essa guerra vai ser eterna. A dor de perder uma batalha nesse mundo vai passar. Pode durar uma vida inteira, mas vai passar. Mas a glória de vencer a grande guerra vai ser eterna, porque você não vai perecer com esse mundo, mas vai poder viver com ele eternamente. Ele está te convidando hoje. Sobe no carrinho. Eu vou cuidar de você. Eu vou colocar a fé que você precisa, a confiança, e vou te empurrar, vou dirigir a sua vida. Você quer isso? Quero orar com você. Senhor Deus, te agradecemos, porque não precisamos perecer juntamente com esse mundo. Esse mundo está comprometido, está condenado. E quantas iniciativas já teve na história desse mundo para que tornasse aqui um lugar perfeito, mas a verdade é que ele nunca vai ficar perfeito. Eu quero pedir, Pai, nesse momento, que o Senhor coloque no nosso coração, no coração desse aluno, dessa aluna, desse funcionário, desse professor, professora, desses pais, a verdadeira confiança no Senhor e a verdadeira fé que nos leva a subir no carrinho e deixar o Senhor empurrar. Toma a vida dele em tuas mãos, supra as necessidades que eles têm nesse momento e que a confiança deles possa estar depositada somente no Senhor. E assim, mesmo vivendo num mundo ainda bagunçado, mesmo tendo problemas e dificuldades, situações desagradáveis, eles vão ter esperança, vão ter paz, vão ter alegria e a confiança de viver com o Senhor. Os abençoe e nos dê um bom restante de dia. Peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo. E lembre-se, crer é a chave para não perecer. Nos vemos amanhã. Até lá.